mitologia grega, Procusto era o pequeno dono de uma propriedade lá em Corídalo, próximo na área de Ática, próximo a Atena. E ele tinha um senso bastante peculiar de hospitalidade. Ele atraía os visitantes que por ali passavam, oferecia um generoso jantar e depois uma noite em uma cama bastante especial. Acontece que Procusto queria que os viajantes que iam se hospedar por ali se encaixasse perfeitamente a sua cama. Assim, os que eram maiores do que a cama, ele amputava-lhe os membros com um machado bem afiado. E os que eram menores do que essa cama, ele os esticava até que eles coubessem dentro das proporções adequadas e ocupassem todo o espaço. Inclusive, o nome dele era Damastes. Procusto é o que significava o esticador, era o apelido. Procusto ele era bastante cruel e completamente impiedoso. E ele tinha um grande prazer em observar suas vítimas quando ele as submetia à sua ideia de tamanho perfeito. Inclusive, em versões ainda mais sinistras desse mito, como o disponível na biblioteca de Pseudo-Apolodoro, falam que Procusto, na verdade, tinha duas camas, uma maior e uma menor. E ele forçava as vítimas que eram mais altas a dormirem na menor e as vítimas que eram mais baixas dormirem na maior. Só que, na maior forma de justiça poética, o feitiço virou contra o feiticeiro e Procusto provou do próprio veneno. Isso porque o caminho dele cruzou com o do herói grego Teseu, que estava passando por aquelas bandas. Depois do costumeiro jantar, Teseu fez com que Procusto deitasse em sua própria cama. E como ele era maior, para que coubesse perfeitamente, ele o decapitou. O mito de Procusto é, na verdade, uma grande metáfora que a gente ainda vê nos dias de hoje. A tentativa bastante cruel de tentar impor a todas as pessoas os mesmos sistemas e padrões, sem levar em consideração as particularidades, as individualidades e os seus traços naturais. E quando a gente ouve o mito dele, a primeira vez que eu ouvi também, eu achei bastante bizarro, mas a gente segue vivendo assim ainda hoje. Não em camas literais, mas tentando encaixar em moldes a partir de opiniões alheias, normas sociais e julgamentos. Vejam, desde que o mundo é mundo, o julgamento existe. E é quase como uma ação automática. Lá das pré-concepções em pequenas aldeias, os julgamentos em cortes reais, em praças públicas, o ser humano sempre tentou modificar o outro para caber dentro daquilo que ele considera sendo ideal. E eu confesso que essa ideia de tentar modificar as pessoas, de tentar fazer com que essas pessoas caibam dentro das nossas próprias caixinhas, sempre foi um incômodo para mim também. Mas por que então, só agora, eu decidi abordar esse tema? Eu sou uma grande entusiasta da tecnologia. Eu amo tecnologia e tudo que ela pode proporcionar para a gente. Tal qual geração Z, eu vivo conectada e eu faço da internet meu ambiente de pesquisa, de estudos e de diversão também. Só que eu odeio a internet. Por que eu odeio a internet? Porque só através dela que uma pessoinha abençoada que mora lá do lado oeste do meridiano de Greenwich, acima da linha do Equador, consegue tirar do sério euzinha deitada em cima da minha cama no meu quarto. E isso fez com que eu tivesse provocação suficiente para propor essa fala. Porque, afinal de contas, Sartre estava bem certo. Isso é realmente um inferno. E aí, aproveitando e indo por essa definição de Sartre, eu gosto bastante. Sartre, lá em 1944, numa peça Entre Quatro Paredes, ele apresentou para a gente essa frase icônica do inferno são os outros. Naquela peça, 3 personagens, Garcia, Inês e Estel, estão mortos e eles estão presos dentro do que seria um espaço de inferno. Só que ele não é um inferno físico, ele é um tipo de inferno psicológico, onde toda a dor, a angústia e a sensação de aprisionamento das pessoas que estão ali não vem da punição direta, da tortura física, mas do julgamento dos outros. Então, eles percebem que a angústia está quando eles se veem nos olhares dos outros e são julgados o tempo inteiro, e aquilo vai trazendo para eles uma sensação tanto de estarem presos, porque eles ficam impedidos de terem ali a liberdade de se definirem para si mesmos.
Só que uma coisa interessante da gente perceber nesse inferno de Sartre é que nessa relação nós somos tanto prisioneiros como carcereiros. Isso porque, da mesma forma como o outro nos aprisiona com o seu julgamento, com o seu olhar, o nosso olhar e julgamento também são o próprio inferno psicológico do outro. Mas agora façam aqui um experimento comigo rápido. Pensem em uma pessoa que vocês já julgaram ou julgam por algum motivo. Alguma pessoa que em algum momento vocês emitiram uma opinião, um comentário e falaram, olha, essa é a minha opinião, esse é o meu julgamento, eu acho que essa pessoa é assim ou é assado, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer assado. Pensem nessa pessoa. Todos nós já julgamos, então eu sei que vocês conseguem imaginar. Pensaram? Agora, pensa comigo que o motivo desse julgamento, ele simplesmente não existe mais. Ele sumiu, ele desapareceu. Porque a partir de agora, essa pessoa, ela vai viver de acordo com aquilo que você definiu como sendo ideal. Ela tem o trabalho que você gostaria que ela tivesse, ela casou com a pessoa que você gostaria que ela casasse, ela teve a quantidade de filhos que você sonhou para ela tem exatamente as suas crenças e os mesmos valores que você. Conseguiram pensar? Legal. Agora, não precisa responder para mim, não. Respondam internamente para vocês mesmos. E de forma honesta. Mudou o que na vida de vocês? Amanhã, na hora que vocês acordarem, de forma prática, mudou o que na vida de vocês? Qual foi a grande diferença que fez? Se você for uma pessoa minimamente consciente e que não tem a necessidade de estar certa em todas as questões, provavelmente a resposta que você encontrou foi nada. A forma como a outra pessoa decidiu viver a vida dela não mudou em nada a sua vida amanhã. Mas, então, o que seria aí o julgamento e por que a gente faz tanto isso aí? Bom, o julgamento é basicamente a projeção dos nossos vieses. A gente usa o nosso próprio repertório, as nossas crenças, os nossos valores, a nossa forma de enxergar a vida para avaliar o outro. Só que esse filtro que a gente utiliza, ele não é um filtro neutro, ele não é isento. Ele é um filtro carregado de falácias, ele é um filtro carregado de simplificações. E, inclusive, ele esquece do fato de que as pessoas possuem recortes muito diferentes da realidade. Então, aquele julgamento que muitas vezes a gente acredita ser justo, não é nada mais, nada menos do que uma distorção. Nesse momento, a gente se pega a entender por que a gente precisa tanto julgar as pessoas. Só que aí eu preciso fazer uma diferença que é interessante. O que é um assunto coletivo e o que é uma escolha individual? Vamos parar para pensar aqui comigo por um segundo. O que constitui assuntos que tangem bem a coletividade? Todos nós precisamos ter uma opinião, um embasamento, precisamos saber do que a gente está falando. Assuntos públicos são aqueles que se referem ao bem-estar da coletividade, ao funcionamento da sociedade, aos direitos dos outros. Então, questões como política, meio ambiente, ou direitos humanos, e tudo que a gente está falando aí de governança pública, isso são assuntos relacionados à coletividade. Então, respeitar as normas sanitárias durante uma pandemia, como usar máscaras e tomar vacina, e isso diz respeito a todo mundo, porque a ação do indivíduo impacta na coletividade. Da mesma forma, trazer políticas que falem sobre o meio ambiente também é responsabilidade do coletivo, porque isso impacta na vida de todo mundo. Por outro lado, a outra esfera que a gente precisa definir é a esfera das escolhas individuais, da liberdade das pessoas. E nessa esfera aqui, a gente precisa bastante frisar que desde que não prejudiquem terceiros. Então, a gente está falando de uma esfera que a pessoa tem uma possibilidade de escolha pessoal e de liberdade individual, desde que não prejudique a terceiros. E isso constitui assuntos como o que a pessoa come, o que ela veste, quais são os hobbies dela, são exemplos bastante claros do que é a esfera do indivíduo. Mas direto a gente acorda vendo a religião de uma pessoa, o corpo dessa pessoa, a idade dessa pessoa, com quem ela se relaciona, sendo colocado como se fosse de interesse público. Mas se a gente consegue perceber, e para mim está bastante claro as delimitações das duas esferas, a gente consegue ver que elas são bem diferentes. Por que a gente tem e acorda todos os dias vendo as pessoas darem suas opiniões sobre essa esfera aqui, essa esfera do indivíduo,
e falar que os outros assuntos, os do lado de cá, são chatos, pouco interessantes ou que simplesmente a gente não devia discutir. Eu tenho duas possibilidades aqui, duas possíveis respostas, e eu particularmente gosto bastante delas. A primeira também vem de Sartre, é o conceito dele de má-fé. Basicamente, ele fala para a gente que é mais fácil para o indivíduo, ou que tem algumas pessoas que fogem da responsabilidade de se definirem para si mesmos. Ou seja, foge da responsabilidade das próprias escolhas. Trocando em miúdos, é mais fácil cuidar da vida do outro do que cuidar da própria vida. É mais fácil escolher o caminho do outro e apontar para o outro o que é certo, o que é errado, o que ele deve, o que ele não deve fazer, do que escolher por si próprio e saber qual que é o seu melhor caminho. A segunda possibilidade, a segunda resposta possível, que eu também acho muito boa, é que existem pessoas que lucram com a confusão dessas duas esferas, o que é assunto público e o que é assunto do indivíduo. Quem são essas pessoas? Bom, os juízes de internet que ganham fama, seguidores no inferno alheio. Os donos de big techs, bilionários que ganham dinheiro e fazem fortuna na disseminação do ódio. E os políticos que se dizem eleitos único e exclusivamente por pautas ideológicas. Mas se um político ele é eleito para governar para o povo como um todo, o que raios é um político de pauta ideológica? Eu explico. Político de pauta ideológica que fala que foi eleito para legislar único e exclusivamente para isso, ele está falando que ele não está prezando pelo bem da coletividade, mas que ele vai governar a favor de interesses relacionados às suas crenças individuais e de um pequeno grupo ao qual ele foi ali proclamado político eleito. Políticos que não têm ali projetos concretos que falam sobre saúde, segurança, educação, normalmente se apoiam nessas pautas, manipulando o debate público e polarizando a sociedade, mais dividindo do que ajudando a construir. Agora, o que a gente poderia fazer nesses cenários? O que a gente poderia fazer de diferente? Bom, eu já me propus a conversar com as pessoas sobre essa questão. Poucas vezes, eu confesso, e infelizmente algumas vezes na internet. Mas todas essas poucas vezes que eu me propus a debater sobre essa questão, eu encontrei de volta a seguinte frase: mas é a minha opinião. Eu tenho que ter direito a dar a minha opinião. O contrário disso é censura. Bom, quando você dá só um assunto que não é dos assuntos relacionados à coletividade, e que não está prezando pela coletividade, corre-se o grande risco dessa sua opinião ser focada em algo relacionado ao indivíduo, assim, ao indivíduo apenas, ou relacionado a algum tipo de preconceito. E falando como comunicóloga agora, você é sim responsável por aquilo que os seus preconceitos disfarçados de opinião causam no outro. E quanto mais pessoas a sua voz alcança, maior é essa responsabilidade. Porque todos os dias uma opinião racista decide quem vai viver e quem vai morrer. Todos os dias uma opinião homofóbica decide quem vai viver e quem vai morrer. Todos os dias uma opinião transfóbica, intolerante, capacitista, gordofóbica, etarista decide quem vai viver e quem vai morrer. Se você camufla os seus preconceitos chamando eles de opinião e o disseminar do seu ódio de liberdade de expressão, não tem confusão nenhuma nisso. Você não ama a vida, você não ama as pessoas, você ama no máximo as suas convicções. E isso é motivo mais do que suficiente para a gente estar muito atento até onde vai o direito do indivíduo e o direito das pessoas de se posicionarem e onde começa o respeito à coletividade, onde começa o respeito às diferenças, onde a gente precisa atuar de forma cidadã. Mas e se nós gastássemos menos tempo e menos energia tentando cuidar da vida do outro e focássemos um pouco mais no nosso próprio desenvolvimento? E se a gente decidisse viver segundo os nossos próprios valores genuínos, ao invés de tentar moldar o mundo à nossa forma? E aqui eu chego no conceito de liberdade de Nietzsche. Assim falou Zaratustra e até no Eterno Retorno, o Nietzsche fala para a gente que a liberdade, a verdadeira liberdade, está na não submissão a valores externos e impostos sobre nós, mas sim na ideia da criação dos nossos próprios valores, em viver da forma como a gente gostaria de viver. Inclusive, ele faz um desafio a cada um dos indivíduos que eles tentem viver segundo o seu conceito de super-homem e super-mulher,
que é aquela pessoa que vive acima das expectativas alheias, acima das imposições sociais, mas da forma como verdadeiramente gostaria de viver. Só que nessa relação de liberdade de Nietzsche, o julgamento ele não é só uma prisão, ele é também um obstáculo para a gente se tornar quem a gente realmente quer ser. E quando a gente pensa para tentar viver essa liberdade de Nietzsche, a gente consegue entender rapidamente que nós não vamos fazer isso sozinhos. Porque para eu conseguir viver a minha vida livre de forma plena, eu também preciso libertar e respeitar a liberdade do outro. A cama de Procusto, ela ainda é uma realidade simbólica, porque a gente ainda segue tentando amputar ou esticar as diferenças dos outros para caber nos nossos próprios moldes. Mas a liberdade, a verdadeira liberdade está em não ficar mais preso a essa cama e permitir que as pessoas ocupem o espaço que lhes cabe, sem ajustes forçados. Até porque o valor e a essência, aliás, o tamanho de uma cama nunca deveria determinar o valor ou a essência de quem deita nela. É liberdade viver para si? É liberdade não buscar validação? É liberdade permitir que o outro seja quem ele quer ser? É liberdade conseguir viver segundo seus próprios valores? É liberdade viver e deixar viver. Ao final de cada um dos dias, cabe a cada um de nós decidirmos se seremos prisioneiros, se seremos carcereiros ou se seremos libertadores. A gente pode escolher continuar vivendo no inferno de Sartre e dentro dessa grande prisão, ou a gente pode escolher viver de verdade a liberdade de Nietzsche. Para mim, a satisfação, a legítima satisfação, não está em tentar moldar o mundo, a nossa imagem, mas em conseguir viver da forma como a gente acha que vale a pena viver. Porque o inferno, ele pode até ser os outros, mas a liberdade é uma escolha sua.